crocheteiros e crocheteiras. Hoje eu vou estar gravando o passo a passo desse bonequinho, o Charmander Baby. É o bebê do Charmander. Então, os materiais que nós vamos usar: o fio principal é o laranja e o número dessa cor é 4456. Vamos usar o amarelo gema, o número dessa cor é 4146. Vamos usar o branco, o vermelho, apenas um pouco, pode ser qualquer tipo de vermelho, que é o fogo aqui. Um pedacinho de fio preto para fazer a parte aqui da boca. E eu usei o olhinho 10 milímetros. Vamos usar fibra preenchimento, uma tesoura para os arremates, uma agulha para costura. E para crochetar esse eu usei a número 3 milímetros. Tem a 2 e a 3. Eu usei essa de número 3. Então, os materiais são esses. Vamos ao passo a passo. Então, nós vamos começar pela cabeça do bonequinho e vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base e vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer essa carreira que é a segunda, 2 pontos em cada um de base. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto em um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos. Agora, nós fazemos o primeiro ponto e já vamos colocar uma marcação. Então, já fiz um ponto. O próximo, nós fazemos um aumento. E assim, nós vamos por toda a volta fazendo um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira, agora nós vamos para a quarta. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos. Então, vamos fazendo. Fiz 2 pontos, agora um aumento. E assim, nós vamos fazendo até finalizar. Dois pontos. Um aumento. Finalizado a quarta carreira, nós vamos para a quinta. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos. Então, vamos fazendo. Já fiz 3 pontos e agora um aumento. Os aumentos estão caindo em cima dos aumentos, então as carreiras não tem erro. 3 pontos baixos e um aumento.
Então, agora nós vamos para a sexta carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 36 pontos. 2, 3, 4 pontos baixos. Um aumento. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Estamos na sexta carreira. Então, aqui nós estamos na sexta carreira. E ao redor da peça nós temos 36 pontos. Agora, da carreira de número 7 até a número 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 6 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, vamos fazendo. Então, já finalizei as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 13. E nesta carreira, nós vamos ter uma carreira de aumento. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 42 pontos ao redor da peça. Então, vamos fazendo. 5 pontos baixos e um aumento. Aqui já fiz 5 pontos baixos, agora um aumento. E assim nós vamos fazendo até finalizar essa carreira. Quatro pontos baixos. 5. Agora, o segundo aumento. Finalizei aqui a carreira de aumentos. Agora, nós vamos fazer a 15, a 14 e a 15 pontos sobre pontos. Serão 2 carreiras. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto para nós dar continuidade. Então, vamos fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto, a 14 e a 15. Já finalizei as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos diminuir. Mas antes nós vamos colocar os olhinhos. Então, eu já coloquei para ver certo onde que vai ficar. Nós vamos colocar daqui para baixo, entre a 12 e a 13 das carreiras, e com 7 pontos de distância entre os olhinhos. Vamos colocar os olhinhos para depois começar a diminuir. É só colocar a travinha. Esse é um número 10, o olhinho. Tá difícil de colocar. Firmar bem firme ele. Já firmei bem os olhinhos aqui. Agora nós vamos diminuir, começando a primeira carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos. Então, vamos fazer 3, 4,
5 pontos baixos. Agora nós diminuímos um ponto. E assim por toda a volta nós vamos fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei essa carreira e estamos com 36 pontos ao redor da peça. Agora na carreira de número 17 nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos. Mas no início nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e finalizamos com 2 pontos. Só para não ficar em cima das diminuições. Agora, a partir daqui, nós fazemos 4 pontos baixos e uma diminuição. E só no final que vamos finalizar com 2 pontos. 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Finalizei a minha carreira de número 17 e ao redor da peça nós temos 30 pontos. Nós vamos para a última carreira de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos ao redor da peça. 3 pontos baixos e agora nós diminuímos um ponto. E assim nós vamos fazendo até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós vamos para a última carreira, que é de número 19. Nós vamos fazer ponto sobre ponto desses 24 pontos. Já podemos cortar o fio deixando um pedaço para costura. E vamos colocar o enchimento, deixar pronto para depois costurar no corpinho. Então vamos fazer essa carreira de ponto sobre ponto. Temos 24 pontos ao redor da peça. Então, cheguei ao final aqui da carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos cortar o fio. Vamos deixar um bom pedaço para costurar no corpinho. E a cabecinha já tá pronta. Só colocar enchimento. Vamos colocar enchimento e deixar pronto para depois costurar. Deixar ela bem cheinha. Quando nós for costurar no corpinho, coloca mais para ficar bem firminha a cabecinha. Então, tá pronto a cabecinha. Agora nós vamos fazer o corpo do bonequinho, do Charmander. Então, nós vamos fazer 6 pontos no anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer 2 em cada um de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer essa carreira dobrando os pontos. 2 em cada um de base.
Aqui fiz uma a mais, então desmanchei e já ficou o primeiro ponto da terceira carreira. A terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos baixos. Então aqui já tá o primeiro. Vamos fazer um aumento. E assim nós vamos fazendo carreiras de aumentos até atingir 36 pontos, que vai dar na sexta carreira vai dar 4 pontos e um aumento. Então, essas carreiras serão só de aumentos. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumento e volto para nós dar continuidade. Eu já fiz aqui as minhas carreiras de aumento. Nós estamos na sexta carreira e temos ao redor da peça 36 pontos. Agora nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer das 7 até a de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Serão 8 carreiras. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as 8 carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos para a carreira de número 15. Nesta carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos. Então, vamos fazendo. Agora, nós vamos para a carreira de número 16. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 24 pontos. Cheguei ao final da carreira, nós temos 24 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo à frente e um ponto baixíssimo. Só cortar o fio, arrematar e colocar um enchimento. Nós não vamos deixar fio para costura porque nós deixamos na cabeça. Então, só amarrar o fio lá atrás e colocar vamos colocar um enchimento. Depois, quando for costurar, coloca mais enchimento, deixa bem cheinho. Aí a cabecinha vai costurado nesses 24 pontos. Então, é isso.
Tá pronto o corpinho também. Agora nós vamos fazer os pezinhos. Então, nós vamos fazer os 6 pontos baixos no anel mágico. Feito os 6 pontos baixos, nós vamos fechar o anel mágico e na segunda carreira nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, finalizei a segunda volta. Nós temos 12 pontos baixos ao redor da peça. Agora, da carreira de número 3 até a 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer o primeiro e já vamos ter que marcar. Nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Já tá pronto o pezinho. Então, vamos fazendo. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós finalizar. Já fiz aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós finalizamos fazendo um ponto baixo à frente e um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio deixando um pedaço para costurar. E tá pronto o pezinho. Podemos já colocar um pouco de enchimento ou pode colocar depois também. Não vai muito enchimento, vai pouco. Depois tem que costurar, depois, se precisar, coloca mais. Então, tá pronto o pezinho, a perninha. Precisamos de 2. Agora, nós vamos fazer o bracinho. Então, nós vamos começar fazendo 5 pontos no anel mágico. Agora, na segunda carreira, nós vamos dobrar os pontos, fazendo 2 em cada um de base e vamos ficar com 10 pontos baixos. Então, vamos fazendo. Então, finalizei a segunda carreira, aqui temos 10 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, a 3, a 4 e a 5. Então, nós vamos ter que colocar uma marcação já para não se perder. Já fiz o primeiro ponto e vou colocar a marcação. E assim, nós vamos fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, já fiz as 3 carreiras de ponto sobre ponto, nós temos 5 carreiras aqui.
nós vamos para a sexta. Na sexta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Nós vamos ficar com 7 pontos baixos. Então, vamos fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Fiz 2 diminuições, agora vou fazer um ponto baixo, mais uma diminuição, que é a terceira. Me sobra um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a 7 e a 8 pontos sobre ponto, desses 7 pontos baixos. São 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós fazemos um ponto baixo, um ponto baixíssimo, e já podemos cortar o fio que já tá pronto o bracinho. Vamos deixar um pedaço para costurar. Já tá pronto. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento que vai só na ponta. Aqui fica sem enchimento, então vai só um pouquinho mesmo. Lembrando que precisamos fazer 2 bracinhos. Então, tá pronto os bracinhos.